para sempre. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria mais uma vez estarmos reunidos aqui para adorar o nosso Senhor. Eu gostaria de ler com vocês Romanos 7, de 14 a 25. A palavra de Deus, ela nos expõe, ela mostra quem somos. E essa parte fala especificamente da nossa luta contra o pecado. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana sou escravo do pecado. Louvado seja Deus pelo seu Filho que nos libertou. Irmãos, como isso nos conforta, nos consola, ao mesmo tempo que nos confronta muito. Hoje pela manhã, essa foi a minha meditação de hoje, mas hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Quem esteve aqui, lembra que falamos sobre isso. Sobre aquilo que relativamente chamamos de pequenos pecados. Como se existisse essa classificação, né? Para nós é que aquilo que faz grandes impactos, causam grandes estragos e são expostos, e de repente prejudicam outras pessoas, são grandes pecados. Mas foi abordado aqui pequenos pecados, daquele do dia a dia. Então, na palavra, ela nos mostra que nós precisamos ser resgatados de nós mesmos. Nós precisamos disso, porque o pecado, ele permanece em nós. Apesar de que Cristo é aquele que nos libertou da escravidão do pecado, ele não nos domina mais. Mas o pecado está em nós e precisamos ser resgatados de nós mesmos, porque enquanto o pecado habitar em nós, enquanto estivermos aqui, nós seremos inclinados aos desejos, a desejar, pensar e fazer o que é mal. Essa é a nossa natureza. E por isso precisamos sempre vigiar, queridos, que os pequenos momentos da vida, eles são profundamente importantes. Aquela vida ordinária, aquelas coisinhas pequenas, nosso relacionamento em casa, nosso trabalho, nosso dia a dia, eles são realmente aquilo que define a nossa vida, o nosso todo. O nosso caráter, muitas vezes, ele não é mostrado através de repente, 2, 3 grandes atitudes que temos, ou grandes decisões ou atos que as pessoas veem, mas são de dezenas de milhares de pequenos momentos no nosso cotidiano, de várias escolhas pequenas que fazemos. Isso forma realmente a nossa vida. Essa nossa escolha, aquilo que conduz, né, Cristo em nós, transformando o nosso caráter, é isso que determina como nós agimos, como nós respondemos diante de momentos mais impactantes. Então, logo, esses pequenos pecados não são insignificantes, nem um pouco. Sabe aquela réplica ofensiva que você não aguenta ouvir, você tem que dar uma resposta? Aquele orgulhoso, primeiro eu, importante é que eu fique confortável. Aquela ira descontrolada de quando alguém passa na sua frente,
alguém fura fila, meu direito foi violado, é injusto. Aquele vício de pequenos prazeres que não queremos abandonar. A falta de paciência com quem amamos. Parece que não tem problema, porque temos intimidade, liberdade. Isso é tudo tão comum e passa tão rápido que às vezes a gente não dá a importância devida. Mas a palavra, ela nos confronta e mostra a necessidade dessa ação da graça resgatadora em nós. É disso que nós precisamos. Precisamos desesperadamente de Cristo, irmãos. Precisamos deste Salvador que nos conquista e nos atrai dia após dia. E é por isso que nós estamos aqui. Porque é dele que precisamos. Amém? Você pode se colocar em pé. Apresente a sua vida diante do Senhor. E juntos iremos glorificar esse Deus tão tremendo. Esse que nos perdoa, que nos chama a uma nova vida de liberdade, onde podemos sim dizer não ao pecado, escolher uma vida de santidade, mas que quando errarmos, o Senhor está ali para nos perdoar e nos conduzir mais uma vez. Ele é maravilhoso. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Apresentamos o nosso coração, as nossas fraquezas, as nossas tendências, mas queremos colocar tudo aos teus pés, nos sujeitar a Ti. Queremos que o Senhor vá dia a dia completando esta obra. E nós queremos nesta noite Te bendizer, exaltar o Teu grande nome, Teu nome perfeito, santo e glorioso. Manifesta o Teu poder nesta noite. E sabemos que nada depende de nós, mas somente da ação do Teu Espírito em nós. Capacita-nos, Senhor, porque nada podemos fazer sem Ti. Aleluia. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Podemos te agradecer, Senhor, por este amor que nos salvou. Aleluia.
Sabemos que é a tua fidelidade que nos sustenta, Senhor. Por isso, nos rendemos a Ti em todo o tempo. Ajuda-nos a viver uma vida de verdade, na Tua verdade. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem Ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sabemos, Jesus. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Nós sabemos, Senhor, que não encontraremos em lugar algum a paz que só o Senhor pode nos dar. E é isso que cantamos, Senhor, a tua bondade. Todos os dias nós cantamos a tua bondade, todos os dias nós cantamos sobre a tua vinda para nos buscar. Tu és o Rei que vem, aquele a quem aguardamos, que a nossa alma espera ansiosamente. O Rei da compaixão que move o nosso ser. Nos alegramos em Ti, Jesus, nos alegramos em Ti, Senhor.
mais graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti nesse dia também. Tens o mundo nas mãos, Jesus. Tomas o mundo em tuas mãos e reinas compassivamente. Teu reino é feito de amor. Tão majestoso, és um Pai tão paciente. Brilha em mim teu resplendor. Vem da compaixão. Te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. Tu és o Rei da compaixão. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão. Te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti neste dia também. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti nesse dia também. Exalte o nome do Senhor. Glorifica esse Deus tremendo. Este Rei que se despiu da sua glória para nos buscar. Aleluia, para nos libertar. Ensina-nos a te amar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Ensina-nos a te amar mais do que a própria vida. Essa é a nossa luta, Jesus. Nós sabemos que contigo nós conseguimos, Pai.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, vivo na aleluia de Deus. Estamos seguros em ti. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante, cante sobre essa bondade desse Deus maravilhoso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é bom, louvado seja o nome do nosso Rei, Rei eterno. Nós nos prostramos diante de ti, Jesus. Estamos seguros nas tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, a caminhar na tua verdade. Nós sabemos que a tua fidelidade, Senhor, ela é eterna e é ela que nos sustenta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis como tu és. Transforma o nosso coração. Sabemos que a tua palavra é aquela que vem, Senhor, e nos transforma. Ajuda-nos, queremos estar com os nossos ouvidos atentos nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, na nossa concentração. Que nada, Senhor, venha desviar o nosso foco. Nós queremos ouvir a Tua voz e que o nosso coração esteja apto a guardar a Tua palavra e obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz, você pode se assentar. Nós também vamos ter a oportunidade agora de celebrar ao Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu quero te relembrar como fazemos isso. Fazemos isso partindo do princípio que devolvemos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Fazemos isso com o coração grato, com o coração cheio de alegria. Fazemos isso como parte da nossa adoração e fazemos isso como uma demonstração clara de obediência e confiança. Então, o que eu quero te convidar a fazer agora, é fechar os teus olhos, a orar, a perguntar ao Senhor sobre a sua participação também nesse momento. Se você deseja, se você trouxe a sua oferta, se você trouxe os seus dízimos a devolver, depois dessa oração, venha à frente e nós vamos, então, também cultuar e adorar ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Feche os teus olhos, pergunte ao Senhor se você deve participar e qual a tua porção nisso. Obrigado, Senhor, porque podemos vir diante desse momento. Acabamos de declarar que a sua bondade tem nos perseguido, tem estado atrás de nós, tem sido constante, tem sido em todo o tempo, e nós podemos nos alegrar com isso. Fazer esse momento, vir até o gasofilácio é um testemunho da fidelidade do Senhor e é um testemunho de um coração grato diante de Ti. Cada um aqui tem a sua realidade, tem as suas questões, Senhor, e eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoe aquele que hoje luta ainda com as suas finanças, com necessidades, com dificuldades, que o Senhor abra as portas, abra portas do emprego, abra portas, Senhor, para aqueles irmãos que têm visto o seu dinheiro escoar pelo ralo por má administração, por má gestão. Pai, que haja conserto em casa, nas coisas, e que o Senhor nos dê sabedoria para servir da melhor maneira com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos dê mordomia, Senhor, com aquilo que o Senhor nos dá, para que a gente possa glorificar também o Teu santo nome com isso. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode vir trazer a sua oferta ao gasofilácio e hoje, excepcionalmente, as crianças vão sair pela porta lateral por causa da chuva. Tá bom? As professoras já vão deixar aquela porta aberta, então a criança pode trazer e você já pode se posicionar ali e vir. Já temos lugares, então vocês que estão em pé, por favor, já podem achar o seu cantinho aí, já vão se acomodando para a gente dar sequência no nosso culto, no nosso tempo juntos aqui. Amém? Pode abaixar. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela no Salmo de número 21. Salmo de número 21, vamos lê-lo junto. São 13 versículos. E eu quero te convidar a me acompanhar nessa leitura. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste súplicas dos seus lábios, pois supres de bênção e de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da sua salvação, de esplendor e de majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará.
A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a tua posteridade, a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga, e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos louvores, cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por mais esse domingo, aonde nós nos reunimos e engrossamos a fileira do corpo de Cristo que já se reuniu nessa terra, do corpo de Cristo que ainda se reunirá nessa terra no dia de hoje, para exaltar, para cantar, para adorar o Rei que vem, o Rei dos Reis, o Rei de compaixão, o Rei de bondade, aquele que reinará por toda a eternidade, por todo sempre. Obrigado, Senhor, porque hoje em todo o globo, em todo o fuso horário, havia parte dessa família te louvando, havia parte dessa família te adorando, e agora nós estamos aqui, Senhor, para engrossar o coro daqueles que cantaram hoje, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Estamos aqui porque esse culto não é sobre nós, Senhor, não é sobre nos sentir bem, não é sobre preparar a nossa semana, esse culto é sobre o Senhor, é sobre termos separado o momento da nossa semana para vir te dar honra, glória, louvor, adoração. Esse culto é sobre quem o Senhor é sobre a sua obra, é sobre a sua salvação, é sobre o Senhor ter alcançado a mim, aos meus irmãos, nos salvado e nos dado futuro, esperança e perspectiva de uma vida que só teríamos no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o domingo é um milagre e o Senhor nos inclui nesse milagre. Somos também milagres do Senhor. Obrigado, Jesus. Nessa noite queremos colocar o nosso coração íntegro diante de Ti, inteiramente diante de Ti. Ajuda-nos a não dividir as atenções da nossa cabeça, da nossa mente, das nossas preocupações, que a gente consiga deixá-las bem ali, onde elas precisam estar, que é aos Seus pés. E que o Senhor nos conduza nesse momento e nesse tempo que vamos ter juntos aqui. É assim que oramos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, que bom a gente poder estar juntos. Hoje começamos o livro de Salmos. Hoje vamos ter uma série, vamos iniciar uma série nos próximos domingos, olhando um pouquinho mais para o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro muito amado por todo cristão. É um livro que você vai encontrar, provavelmente, em algum lugar que você for, uma Bíblia aberta, e se você for olhar nesse lugar, seja repartição pública, seja numa empresa, seja onde for, você vai encontrar ele aberto, provavelmente num salmo. Talvez no 91 ou no 23. Está lá aberto, amarela aquela folha, não dá nem para fechar direito mais a Bíblia, porque está aberto há tanto tempo ali naquele lugar. Alguns atribuem aos salmos um poder mágico, que se você recitá-los como um mantra, as coisas vão acontecer e as coisas vão fugir da sua presença e da sua mente, e você terá liberdade. Os salmos têm esse apelo diante de nós. O salmo é um livro que você vai olhar principalmente para cristãos um pouco mais antigos, cristãos assim do tempo do Adonias, onde não se tinha quase nada escrito ainda, senão poucos papiros à nossa disposição. Eram os escritos em que as pessoas gastavam tempo memorizando. Porque os salmos, eles têm essa característica. Eles são fáceis de memorização. Eles são poemas, eles são cânticos, eles são músicas. Eles são doces aos nossos ouvidos. Nós ensinamos os nossos filhos aos salmos. Minha avó, lá de Belo Horizonte, ensinava ao papagaio dela os salmos. Era muito comum chegar na casa dela e ouvir: Loro, o senhor é meu pastor, Loro.
e nada me faltará. Porque era isso que ela falava pela casa. Ela gostava de recitar salmos. Os salmos nos atraem. Os salmos é música para o nosso ouvido. E ele é feito para ser assim. Os salmos eram usados para ensino, para instrução. Os salmos eram usados para ensinar verdades profundas, verdades grandiosas, de forma que aquilo agarrasse, ficasse pregado na cabeça de quem ouvisse, de tal maneira que fosse inculcado. Talvez você não lembre dos pontos do sermão hoje, mas você vai voltar para casa cantarolando: bondade me seguirá. E você pode, inclusive, cantar, você pode ser igual eu, que até cuspindo é desafinado, mas você vai estar no banheiro, recitando isso aqui, cantando isso aqui, achando que você está abafando. Por quê? Porque esse é o poder que a adoração, que o louvor, que a música tem de nos instruir, de criar verdades fortes e firmes no nosso coração. Assim é os salmos. Os salmos também são maravilhosos porque os salmos estão repletos de Cristo. Mesmo tendo sido escrito tantos anos antes dele, os salmos apontam normalmente para um rei, para uma salvação, para aquele que viria e que libertaria de uma vez por todos o salmista, ou Israel, ou aquele que estivesse falando de uma vez por todas. O salmo está falando daquele que teria o poder contra o dia escuro da alma e limparia o dia escuro da alma. O Salmo está falando daquele a quem o salmista diz: porque está entristecida e angustiada, ó minha alma, espera no Senhor. O Salmo fala dessa espera, desse a quem eles aguardavam. Os salmos estão repletos de Cristo. Esse salmo mesmo que a gente leu hoje, que a gente vai trabalhar nele daqui a pouco, ele está num bloco, no primeiro livro de Salmos, que quando a gente olha, a gente vê a história da redenção. O Salmo 19 começa mostrando a criação e o problema do pecado. O Salmo 20 é uma súplica por aquele que viria libertar e salvar. O Salmo 21 que nós lemos é uma resposta de gratidão por aquele que veio. E no Salmo 22 você vai encontrar as exatas palavras que Cristo pronunciou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? No Salmo 24, você vai encontrar o cântico do Rei da Glória, que agora está sendo assunto aos céus e que vai ser recebido pelos portais eternos e vai ser entronizado por toda a eternidade. O Salmo 25 nos fala de esperança. O Salmo 23 é um salmo de ressurreição, um salmo de vida e morte. Os salmos estão repletos de Cristo. Mas há uma outra coisa interessante dos salmos também, meus irmãos. Os salmos estão repletos de humanidade. Os salmos estão repletos de uma espiritualidade real. Porque nós aprendemos uma espiritualidade plástica na vida. As pessoas te perguntam: está tudo bem? Você responde: está tudo bem, mesmo não estando. Nós achamos que viemos para o Senhor, viemos no nosso culto, no nosso domingo, com um monte de coisa, com um monte de dúvida, e que às vezes é errado duvidar e é errado questionar. O Salmo está repleto de gente dizendo: a minha alma está angustiada, e angustiada até a morte. O Salmo está cheio de gente perguntando: Senhor, aonde o Senhor está enquanto eu sofro? Talvez era um problema daquele povo lá atrás. Hoje, no século 21, esses não são mais dilemas da nossa alma. Talvez você não fique com essas perguntas. O Salmo está cheio de declarações honestas de gente invejosa. Senhor, por que o ímpio prospera? Por que eu estou trabalhando igual um condenado? Aquele sujeito, aquele miserável, está fazendo tudo errado, andando errado, já trocou de mulher só esse ano umas 5, 6 vezes. É mentiroso. E parece que as coisas estão dando certo para ele. Você vai encontrar isso nas páginas do Salmo. Você vai encontrar uma espiritualidade real. Gente que ousa ir diante do Senhor, abrir o seu coração. Você vai encontrar, pasmem, para você que é do politicamente correto, que está no nosso meio, pessoas falando da sua mais escondida indignação e raiva, e no alto da sua raiva ele diz: Senhor, os nossos inimigos nos tiraram da nossa terra,
quem dera o Senhor pegasse os bebezinhos deles de colo, recém-nascido, e esmagasse a cabeça deles na pedra. Ah, Senhor, por que o Senhor não quebra as mandíbulas do meu inimigo? Salmos imprecatórios, você vai encontrar isso. Mas claro, você nunca ficou bravo com ninguém. Você nunca pensou isso. Você nunca quis que um caminhão passasse por alguém que te cortou no trânsito, ou alguém que te contrariou, ou que vem te contrariando. Os Salmos é cheio de humanidade. Os Salmos é cheio do coração do homem. Os Salmos revela uma faceta de uma espiritualidade possível, uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade que, quando precisa, abraça a dúvida, mas que sabe para onde ir buscar. O Salmo você não vai encontrar o salmista fofocando do outro, ou dizendo todas as suas queixas para quem não pode resolver. O Salmo pressupõe que o lugar certo de ter tudo isso é diante do Senhor. É esperar diante do Senhor. E nós estamos diante desse livro maravilhoso, meus irmãos, que muitas vezes a gente não percebe e usa ele de uma forma muito errada, até no nosso devocional. Pegamos só um versículozinho aqui, um versículozinho ali, e a gente não vai mergulhando nos Salmos e procurando as verdades dos Salmos. Parece que a gente vai ficando um cristão maduro e achando que Salmos é para crente novo, para quem está chegando agora. É porque eles não entendem as verdades direito, então eles precisam estar ali na classe Joias de Cristo. Então, nas Joias de Cristo, aquelas criancinhas mais novas, elas precisam decorar um salmo e saber um salmo de cor. Salmo, pelo que a gente vai estudando e vai olhando, é para gente que tem maturidade para lidar com algumas questões profundas do coração. Salmos é para quem tem maturidade de lidar com a sua própria história não reconciliada, para suas próprias faltas, para a sua própria escala de valores diante do pecado e diante da presença de Deus e o que mais lhe importa. Salmo é para isso. Então, nessa jornada que vamos ter para o Salmo, eu espero que a gente cresça no final delas, com os Salmos que nós vamos ouvir e que vamos estudar junto, que nós cresçamos no conhecimento de Cristo. E mais do que isso, que você passe a amar os Salmos e a incorporá-lo na sua rotina de devocional diária. Que você se demore diante das folhas de um Salmo, diante das estrofes de um Salmo. Que você se demore lendo, degustando um Salmo longo. Pode ser o 119, tá bom, fica aí uma semana nele. Vai lendo de bloco em bloco. Vai vendo o que ele fala, vai se deleitando na lei do Senhor junto com o salmista ali. E eu tenho certeza que a gente vai chegar no final dessa série muito mais maduro espiritualmente. Para a gente entender um pouco da estrutura do Salmo, a gente vai ver esse grande livro de 150 capítulos, dividido em 5 sessões. E aqui eu peguei a sessão do Robert Godfrey, que é o livro que o pastor Cassandro me emprestou nessa semana para estudar, e ele divide o livro em 5 partes, ou melhor, o saltério é dividido em 5 partes, e ele coloca 5 títulos interessantes para esse saltério. O primeiro título fala da confiança no cuidado de Deus. Dos Salmos 1 ao 41, você vai ver esse primeiro livro. E o tema recorrente é que o salmista, ou muitas vezes quem vai estar falando é o rei, porque dos 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi. Então o rei está dizendo e está declarando a sua confiança no cuidado de Deus. No livro 2, do Salmo 42 ao Salmo 72, ele vai falar sobre o compromisso com o reino de Deus. Nós vamos encontrar o salmista falando sobre esse comprometimento dele com o reino que virá, com o reino que viria e com a realidade do reino que já existia. O livro 3 vai falar sobre as crises quanto às promessas de Deus. E o salmo que inicia esse bloco é o Salmo 73. Vai do Salmo 73 ao Salmo 89. Depois você vai encontrar o livro 4, que é o conforto na fidelidade de Deus, que começa com um salmo atribuído a Moisés, o Salmo de número 90, e vai ali até o Salmo de número 106. E o livro 5 é o livro da celebração da salvação de Deus.
Ele começa no Salmo 107 e vai até o Salmo 150. Então nós vemos que o Salmo ele tem uma estrutura, ele nos conduz por coisas que nós podemos entender, pensar e aprender. E hoje, diante de nós, o Salmo 21. O Salmo 21 é um salmo de Davi, e ele deve ser pensado, lido e olhado através da lente do Salmo 20. É o que os estudiosos chamam de salmos gêmeos, eles estão juntos, ligados, porque no Salmo 20, o povo ora pelo seu rei, pedindo que Deus livre o seu rei, que Deus guarde o seu rei. O seu rei vai para a batalha, e então o povo agora está orando para que Deus dê o livramento na batalha. Olha esse versículo do Salmo 20 que todos nós conhecemos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Os que confiam em carros e cavalos se prostram e caem. Nós, que confiamos no nome do nosso Deus, nos levantamos e nos mantemos de pé. O povo está orando isso. E ele está expressando a sua confiança de que Deus irá guardar o rei. Agora, no Salmo 21, eles estão respondendo em ação de graça e em louvor, porque Deus guardou o rei. Porque eles obtiveram resposta da sua oração. Porque eles obtiveram o favor do Senhor sobre a vida deles. E a gente olha para o Salmo 21 e a gente vai ver que o Davi, que é aquele que está escrevendo, que é aquele que é o autor do Salmo, ele está escrevendo e falando do rei na terceira pessoa. É como se ele mesmo estivesse saindo do lugar real e se colocando junto do seu povo e orando e agradecendo a Deus pela graça que Deus deu ao rei. Com isso, Davi está estabelecendo um padrão para os próximos reis de Israel. Ele está dizendo: Deus há de conservar, guardar e responder à oração de todo aquele que sentar nesse trono. Mas também Davi está apontando para esse rei que é muito maior do que ele. Esse salmo está repleto de Cristo. Esse salmo está apontando para Jesus, está apontando para nós. E é um rei alegre, é um rei que exulta, é um rei que celebra. O tema que eu dei para a nossa pregação hoje é: o rei se alegra e exulta. O rei começa dizendo: Senhor, na sua força o rei se alegra. Salmo nos coloca diante de perguntas assim: você é feliz? Perguntas difíceis de responder. Criança responde rápido. Mas você é feliz? Você é alegre? Independente de circunstâncias? Você é alegre com a alegria bíblica? Com a alegria que a Bíblia propõe, que o reino de Deus aponta? Ou a sua alegria é vulnerável às circunstâncias? Você é feliz quando você olha para trás e olha para a tua história, e vê a tua caminhada, e vê a tua jornada? Você é feliz com como Deus te conduziu até aqui? Porque quando o salmista está dizendo que na sua força o rei se alegra, ele está dizendo que quem o trouxe até aquele lugar, até aquele momento, naquela situação de alegria, de força e de exultação, é o Senhor. Você é alegre quando você olha para trás. Você consegue se alegrar vendo e reconhecendo. Aliás, você consegue reconhecer o cuidado de Deus em todos os momentos e tempos da sua vida? Porque nós cantamos aqui com muita euforia que a bondade nos seguirá. Mas tem dia que parece que ela segue no escuro, né? Parece que a gente não consegue encontrar a bondade ali. Parece que está meio anuviado. Tem um conto do C.S. Lewis que eu gosto, O Cavalo e Seu Menino, que ele está, o Shasta, que é o menino ali, o personagem do cavalo, ele está em cima do cavalo, que é dele, e ele está andando, e é um grande nevoeiro, e ele começa a ouvir um leão rodeando, eu ia falar surround, não sei para que é isso, eu ouvi o Ricardo aqui. Então ele está ali, rodeando, e aquele leão vinha de tempos em tempos e dava com a pata no cavalo, e aquele leão fez
machucaduras no Shasta enquanto ele manejava o seu cavalo naquele lugar. Até que aquela longa noite escura e de neblina se dissipa. E no final ele está conversando com Aslan e ele pergunta: Aslan, e aqueles leões naquela noite, daquele jeito? Aslan é aquele que nas crônicas de C.S. Lewis aponta para Jesus. Ele disse: não houveram leões, era apenas eu. Era eu fazendo a ferida. Era eu conduzindo você para que você não caísse mais num despenhadeiro que não teria como recuperar. Era eu. O rei está dizendo que ele olha para trás e ele consegue ver que é a vida do Senhor, que é a bondade do Senhor, que é a graça do Senhor que o trouxe até aquele momento. O segundo movimento desse texto é quando o rei olha para frente. Você consegue olhar para frente, você é feliz, você é alegre e você exulta com as possibilidades que te apontam o futuro, ou o futuro para você é fonte de ansiedade e medo? Você é tranquilo diante do fato de estar envelhecendo, de estar diminuindo as suas forças? Não eu, mas pastor Cassandro, Adonias. Você é tranquilo do fato de saber que talvez o seu negócio, o seu emprego, o seu trabalho, a economia, o seu filho, a sua filha, o namorado, a namorada, o noivo, o irmão, a mãe que está doente, o diagnóstico que ainda não saiu. Você é alegre com o que o futuro te coloca pela frente? Você é feliz com o que o futuro coloca diante de você? Você consegue exultar agora, dar um grito de alegria naquilo que o futuro espera? Ou você tem uma tendênciazinha, um pezinho na ansiedade, de tentar resolver algumas coisas? O salmista vai mostrar para a gente que ele também olha nesse salmo para o futuro. E ele caminha para o futuro com uma confiança inabalável em Deus. E a gente vai ver que o terceiro movimento desse salmista, ele olha para o alto. Você é feliz quando olha para o alto? Ou você pensa que vai encontrar lá alguém resignado e indignado com você, só esperando você errar e pecar para jogar um raio na sua cabeça? Você olha para o alto e encontra um Deus de amor, de graça, perdão, justiça e misericórdia? Ou você encontra alguém que está esperando uma próxima boa obra que você vai fazer, para marcar lá, para no dia do juízo, pesar coisas boas e coisas ruins e saber se você vai entrar ou não? Você olha para cima, você vê o Pai amoroso, que você cantou aqui, Pai amoroso, majestoso, que é um rei da compaixão. Ou você olha para cima e ainda vê um juiz, que te olha como inimigo de Deus, porque talvez o sangue de Jesus ainda não fez efeito e você ainda não entendeu o sacrifício de Jesus naquela cruz. O salmista nos convida a fazer essas perguntas para a gente diante do Salmo 21. E a primeira pergunta, o primeiro bloco de perguntas, ou o primeiro bloco de declarações, o salmista nos convida a olhar para trás e celebrar com alegria o que Deus fez. Veja o verso, do verso 1 ao 7. O salmista começa com a perspectiva certa. A primeira coisa que Davi faz é acertar a perspectiva. Ele diz: na tua força, Senhor, o rei se alegra. Na tua força é que o rei chegou até aqui. Veja, você está diante do maior estrategista de guerra de Israel. Você está diante daquele homem que colocou Israel em paz, pacificou as fronteiras, fez Israel crescer nas suas táticas de guerra, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros. Você está diante de um homem que lutou enquanto era um simples pastorzinho, carregador de queijo, num campo de batalha com um gigante herói de um exército acostumado a guerrear. Um homem que não tremeu, enquanto menino, diante de um urso, diante de um leão. Você está diante de um homem valente, que poderia chegar agora e dizer: essa vitória Deus ajudou, mas se eu não estivesse aqui, se não fosse por mim. Também fiz a minha parte que ele me ajudou, como está escrito no Talmud: faça a sua parte que eu te ajudarei. Né? Davi começa na perspectiva certa. A perspectiva certa é que do Senhor vem a força. Do Senhor vem toda a salvação, do Senhor vem todo o motivo e do Senhor vem toda a razão.
Nós falamos aqui, acho que na quarta-feira, nós precisamos ter esse reconhecer, essa tentação de atribuir ao nosso braço louvor demais, que muitas vezes ele não tem. Quando o povo está entrando na terra prometida, lá em Deuteronômio, Moisés diz, olha, cuidado, vocês vão chegar num dia, uma estação da vida desse povo, em que tudo vai estar pacificado, tudo vai estar bem. O que hoje vocês olham e veem como leite e mel de uma terra boa, de frutos bons, vocês vão estar lá comendo e essa terra vai estar produzindo para vocês. E sabe o que vai acontecer? Nesse dia, o seu braço forte, o seu coração vai dizer, nós fizemos. E veja, não é uma realidade muitas vezes da história de muitos de nós, que quando caminhava em dificuldade, caminhava em dias que sonhávamos em ter coisas que hoje temos, quando temos as coisas que sonhamos, pedimos, oramos, colocamos diante do Senhor, nós dissemos, foi o nosso próprio braço que fez. A primeira coisa que esse salmo nos convida é nos colocar na perspectiva certa. Depois o rei, no versículo 2, ele se alegra por algo muito maravilhoso, meus irmãos. Olha o versículo 2, a parte B do versículo 1 e versículo 2. Como ele exulta na tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste súplicas dos seus lábios. Se você voltar um pouquinho no capítulo 20, você vai ver que essa era a razão da oração. Eles oraram pedindo que Deus salvasse o rei, que o rei tivesse vitória contra os seus inimigos. E agora, no capítulo 2, eles estão olhando e dizendo assim, Deus respondeu às nossas orações. O salmista se lembra de olhar para trás e ver orações respondidas. Já percebeu como a gente olha para trás e consegue ver o que não nos respondeu o Senhor? O que não temos, o que não conseguimos, como é fácil para a gente chegar nesse ponto. Mas aqui o salmista está dizendo, o Senhor nos respondeu. Quando nós somos convidados a olhar para trás, nós somos convidados a ver orações respondidas. A minha mãe, ela tem uma mania de ter o caderninho de oração dela. Então ela vai orando por coisas, ela vai anotando ali, e quando Deus responde algo que ela tem colocado diante do Senhor, ela anota. O Senhor é bom, Ele respondeu a minha oração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso mantém a gente no lugar certo e na perspectiva certa. Nosso Deus responde orações. E há algo muito maravilhoso nessa verdade aqui que o Salmo nos diz e que os Salmos nos dizem. Toda resposta de Deus é positiva. Toda. Seja o não, seja a morte, se ela é resposta de Deus e é condução do Senhor, é positiva. E a gente, às vezes, conta a oração respondida aquelas que a gente gostou, né? Aquelas que a gente viu lá, orei, os irmãos, cheguei aqui, o irmão estava orando para o Timão ganhar. Veja que absurdo um negócio desse. Eu disse, não adianta você orar para o inimigo, não vai ter reconciliação, não tem jeito. A gente está orando, a gente está contando, marcando as que foram respondidas, mas e quanto nãos te trouxeram hoje aqui, melhor do que o sim que você pediu? Quantas glória a Deus você tem que dar hoje por alguns nãos que o Senhor te deu, por algumas portas que Ele fechou, por alguns caminhos e perrengues pelo qual Ele permitiu que você passasse, para que hoje você pudesse fazer como José, aquilo que vocês intentaram por mal, o Senhor transformou por bem, porque ao lembrar que Deus responde a oração, nós lembramos que Deus conduz a história. O salmista, quando está olhando para trás, ele está vendo, eu não estou andando sozinho. Em inglês, o americano, ele tem uma expressão de self-made man, o homem feito por si próprio. Quando o salmista olha para trás e diz, eu não me fiz, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me edificou até esse lugar, e Ele responde às minhas orações. E Ele, do versículo 3 ao versículo 6, Ele vai não apenas se alegrar olhando para trás que Deus responde oração, mas Ele vai dizer para a gente aqui que Deus não só responde, como vai além do que Ele pediu e do que Ele imaginou. Que Deus responde de uma maneira muito abundante, muito generosa, muito grande. Irmãos, nós estamos falando de um homem que olhou para trás e teve de Deus alguns nãos. E teve momentos difíceis de confrontação na sua vida. E ele está olhando, o que eu pedi para o Senhor, Ele me deu muito mais. Veja, no versículo 3,
ele diz assim, o Senhor o supre de bênçãos de bondade. E aqui a NVI vai traduzir para a gente de ricas bênçãos de bondade. Deus não apenas respondeu à oração do salmista, mas ele foi muito mais. Ele deu muito mais do que ele queria, muito mais do que ele pedia, muito mais do que ele podia imaginar. Quem sabe aqui Davi está se lembrando do dia que nem convidado para o almoço ele foi, quando Jessé apareceu lá para procurar um rei. E de repente ele só queria um bife. E hoje ele é rei de Israel. Ele só queria estar na mesa junto com os irmãos. E hoje Deus o conduz. Deus o trouxe até esse lugar. Talvez o Davi está olhando aqui e disse, eu poderia ter sido morto por alguma daquelas lanças de Saul que ele tentou me alcançar. Eu poderia ter sido morto por algum bicho enquanto eu dormia em alguma caverna. E hoje o Senhor me traz aqui. E o Senhor me guarda. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Gente, olha que coração maravilhoso isso. Olha esse detalhe do coração de alguém que olha para trás e que consegue ver que Deus é muito bom. Que olha para trás, não com aquela impressão de que Deus lhe deve alguma coisa, de que Deus tem falta, que Deus deixou de cumprir algo, de que Deus não o conduziu da maneira que deveria conduzir. Ele está dizendo, o Senhor me deu ricas bênçãos, o Senhor me ungiu, o Senhor colocou uma coroa na minha cabeça. Eu te pedi vida, veja o versículo 4, o Senhor não apenas me deu vida, mas o Senhor tem me dado longevidade. Davi está dizendo, eu te pedi para me manter vivo nas batalhas. E aqui é um dos temas recorrentes dos Salmos de Davi, isso. No Salmo 17, por exemplo, ele vai dizer assim, no versículo 8 e 9, olha a oração dele, guarda-me, Senhor, como a menina dos seus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas e protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Ele está dizendo, o Senhor não só me protegeu no campo de batalha, mas o Senhor tem me dado longevidade. Eu estou vivendo. A minha vida tem sido uma realidade. E quando ele fala de longevidade, lembra que ele está falando de fora do trono? Ele está dizendo, o Senhor está dando longevidade ao rei de Israel. O Senhor está dando longevidade ao trono de Israel. O Senhor está sendo fiel àquela promessa que o Senhor me fez, quando o Senhor disse que não faltaria um descendente de Davi que estivesse no trono por toda a eternidade. Quando você abre Mateus capítulo 1, a genealogia de Mateus começa, filho de Davi. Davi está lá, a genealogia está lá. Jesus vem da linhagem do rei Davi. Nunca mais está vazio esse trono, porque um filho de Deus, o Senhor, o filho de Davi, ocupou esse lugar. Então Davi está olhando para isso. Deus não me deve nada. Deus tem me dado muito mais. E aqui no versículo 6, eu creio que é talvez a bênção mais impressionante que Davi fala. Ele vai dizer assim, puseste por bênção para sempre, e o encheste, ele está falando do rei, de alegria com a tua presença. Davi mostra para a gente a prioridade dele. Quando ele olha para trás, ele percebe que tudo o que ele falou até agora, que tudo o que Deus fez até agora, que tudo o que Deus promoveu, as respostas de oração, todas as coisas, é infinitamente menor do que uma dádiva que ele tem, que é andar na presença de Deus, que é estar na presença de Deus, que é a garantia de que Deus estava com ele, e aquilo era o que ele tinha de maior, e aquilo que ele tinha de melhor, aquilo era uma realidade pela qual ele nunca abriria mão. Irmãos, quando Davi é confrontado por Natã, durante o seu pecado, e Natã diz, olha, você é o homem, você vai ter que morrer. Davi ora ao Senhor. Davi cai e se arrepende ao Senhor. E ele registra esse momento no Salmo 51. E ele ora assim para o Senhor, não me lances fora da sua presença. Não retires de mim o teu espírito. E traz de volta ao meu coração a alegria da sua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto. Irmãos, se você pegar isso aqui e colocar um outro rei do lado de Davi, que é o rei Saul, quando confrontado com o seu pecado, chamou ao lado Samuel e disse, não me exponha diante dos homens. Eu não gostaria de perder o meu reinado.
Eu não gostaria de perder o que eu tenho. E Samuel olha para ele e diz: olha, amigo, seu reino já passou de você. Sabe o que Davi está falando em outras palavras aqui? Senhor, pega tudo, pega reino, pega coroa, pega reputação, pega o que o Senhor quiser, mas não me tira da tua presença. Não retira o teu espírito de mim. Não retira essa certeza que eu tanto tenho do teu espírito, de andar com o Senhor. E isso é o mais caro, é o mais importante para mim. Quando ele olha para trás, ele começa a ver que tudo isso foi construindo quem ele era. E agora ele chega falando aqui no versículo 7, naquilo que é uma dobradiça do texto. Talvez é o versículo-chave desse texto, e ele coloca a gente tanto em uma perspectiva daquilo que ele está chamando a gente para olhar para trás, como prepara para o que vem pela frente. Diante de tudo que ele viu até agora, ele diz assim: o rei confia no Senhor. O rei coloca a sua confiança no Senhor. O rei começa se alegrando no Senhor, se regozijando no Senhor, e ao longo daquilo que ele vai falando, essa alegria e regozijo se transforma em confiança. O rei está respondendo ao que ele disse no Salmo 20, o que o povo disse no Salmo 20. Alguns confiam em carro, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, o salmista está dizendo, tudo que ele é, por tudo que ele fez, e quando eu olho para a minha história, e quando eu olho para trás, eu só tenho uma coisa a fazer: confiar no Senhor. Colocar a minha inteira confiança no Senhor. Eu só posso declarar algo: não há nada que Ele não faça. Não há nada que lhe é impossível. Não há nada que lhe é difícil. E se Ele conduz a minha história, não há melhor lugar para eu estar. O salmista vai agora, a partir dessa confiança, nos convidar a olhar para frente. E agora ele vai começar a olhar para frente com fé e com esperança. E ele passa agora não mais a falar sobre o que Deus fez, mas ele olha para tudo aquilo que com certeza ele sabe que Deus vai fazer. Do verso 8 ao verso 12, nós vamos ver o que Deus fará com os inimigos do rei. Com aqueles que são os seus próprios inimigos. O que Deus fará com aqueles que ameaçam o povo de Deus, com aqueles que são inimigos à aliança do Senhor. Como Deus o guardará. E ele vai mostrando isso para a gente de uma maneira maravilhosa, que se a gente pegar o versículo 8 ao 12 e colocar do lado do 1 ao 6, nós vamos ter paralelos. Por exemplo, no versículo 1 e 2, ele vai dizer que o rei se alegra, que o rei exulta com a salvação e que as súplicas do rei são ouvidas. E aí ele vai dizer que os inimigos, do verso 12, fugirão diante do Senhor. E não só fugirão, enquanto alguns têm um sorriso, um júbilo nos lábios e a face do Senhor diante de si, os inimigos estão com um arco mirado em seu rosto. Consegue imaginar essa cena? Um guerreiro com um arco e flecha na cara do inimigo? Serão desbaratados, serão consumidos. No versículo 3, por exemplo, ele vai dizer para a gente das ricas bênçãos daqueles que são do Senhor e que ele consegue identificar nessa relação pactual e no cuidado de Deus. E aí ele vai dizer que no versículo 11, aqueles que armam ciladas não terão êxitos, não irão para frente, morrerão pelo caminho, ficarão pelo caminho. Quando você olha para o versículo 4, quando ele está falando, olha, o rei pediu vida e o Senhor lhe deu longevidade, o Senhor lhe deu muito mais do que vida, você olha para o versículo 10, vai dizer, a sua posteridade será destruída. O inimigo do Senhor não verá nem os filhos dos seus filhos. Acabará, não haverá lembrança sobre eles. Irmãos, quem são os assírios hoje? Quem são os babilônios hoje? Quem é hoje o grande império romano? Me fala um descendente de um grande César que está por aí imponente. Cadê os reinos da terra? Cadê Stalin? Cadê Lenin? Cadê o reino, a China comunista que tanto perseguiu cristãos? Cadê esses homens? Mas há 2000 anos a igreja do Senhor Jesus se reúne para louvar e adorar o Santo de Israel, meus irmãos. É isso que ele está falando de longevidade. E nós temos uma perspectiva eterna, uma perspectiva futura, uma perspectiva que aponta para além da gente.
Ele, quando olha para o versículo 5, por exemplo, e ele diz que aquele que está na aliança de fidelidade do Senhor tem glória, esplendor e majestade por causa da salvação. E aí a gente vê que no versículo 9 ele vai dizer que para os inimigos não tem glória, esplendor e salvação, tem uma fornalha ardente, tem indignação. Enquanto para o filho, para aquele que está na união pactual com Deus, há recepção, filiação, há favor, para o outro há juízo, a ser consumido. Quando você olha para o versículo 6, você colocaste por bênção, por todo o tempo, e uma alegria perpétua na sua presença. Você vai ver o versículo 8 como paralelo. A mão do Senhor alcançará os seus inimigos, e a sua mão direita apanhará os que os odeiam. Enquanto para um é bênção, para o outro é final. E o que isso nos mostra, olhando para esse processo da confiança? Deus está garantindo para o salmista que ele vai continuar conduzindo o seu povo. O mesmo Deus que fez, fará. O mesmo Deus que livrou, livrará. O rei pode confiar no Senhor, o rei pode descansar no Senhor, o rei pode ter esperança no Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos um problema resolvido para duas coisas. Primeiro, para o excesso de passado. Até aqui no nosso salmo, nós olhamos e podemos ver que quando a gente identifica o Senhor na nossa história, quando a gente identifica o Senhor na nossa caminhada, nós podemos ser reconciliados a ela. Nós podemos deixar o Senhor nos conduzir e achar um brado de gratidão e graça pelo Senhor. Senhor, talvez eu não tenha entendido até agora, mas eu sei que o Senhor tem me conduzido até aqui. E eu quero descansar nisso. Resolvemos um problema de depressão, porque depressão é isso, é ficar com excesso de passado. Claro que eu estou sendo bem raso nisso aqui, tá bom? Não vai falar que eu fiz agora uma nova doutrina aí. Meu pastor falou que toda depressão é isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Da mesma forma que nós resolvemos o problema para ansiedade e excesso de futuro. Porque a gente está com medo do que não vem, do que não vai acontecer. E aqui o salmista está dizendo que o mesmo Deus que cuidou, vai cuidar. O mesmo Deus que conduziu, vai continuar conduzindo. E então, meus amigos, nessa confiança, finalmente podemos viver o presente. Podemos viver o agora. Podemos desfrutar da boa mão do Senhor. Podemos olhar a ação de Deus no hoje, aqui, enquanto educamos o nosso filho, enquanto ensinamos o nosso filho também a confiar no Senhor. Enquanto olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, e os ajudamos a confiar no Senhor pelo que vem, pela fase que vem. Enquanto olhamos para os amigos e podemos celebrar aquilo que eles estão acontecendo e dizer, o Senhor tem sido bom conosco. Podemos estender a graça, o amor, misericórdia e favor de Deus enquanto pregamos para todos aqueles. E por fim, esse texto vai nos convidar a olhar para o alto. O salmista nos convida a colocar a nossa esperança no Senhor. Veja o versículo 13. Ele vai terminar o salmo também com uma expressão de louvor. Exalta-te, Senhor, na tua força. Veja, ele começou falando que na força do Senhor o rei se alegra. E agora ele diz ao Senhor, Senhor, sê exaltado na sua força, sê entronizado em quem o Senhor é. Porque nós, Senhor, vamos cantar louvores ao Senhor. Davi está olhando para o alto. Davi está olhando para cima, Davi está olhando para o Senhor, Davi está olhando para esse relacionamento pactual de aliança que Deus veio e fez com o seu povo e fez com ele, e que prometia àquele rei que comportaria todas as características do rei desse salmo. O rei desse salmo morreu. O rei desse salmo foi longevo. Mas chegou o dia que ele disse, eu estou indo para o caminho de todo homem, de todo mortal. Salomão, meu filho, sê homem e vai para a luta. O rei desse salmo, ele teve majestade, ele teve uma certa glória, mas a glória dele desvaneceu. Hoje você encontra o túmulo dele, quando você visita, ou o suposto túmulo dele, quando você visita Jerusalém, tem ali o pouco de honraria que a gente consegue dar a uma celebridade. Talvez hoje é uma personalidade, é uma celebridade histórica para muitos de nós. Mas ele está apontando para um rei
que seria eterno, que teria o reino eterno, que viveria de forma eterna. Ele está apontando para um rei que foi coroado em glória e majestade. E mesmo não querendo essa glória e majestade, abrindo mão dela, veio até nós, morreu, sofreu, foi coroado por um instante com uma coroa, mas não de glória, uma coroa de sofrimento e espinho. Mas em pouco tempo foi recebido pelo Pai, revestido de glória, honra, louvor e poder, e reina eternamente. E é coroado eternamente. Um rei que é perpetuamente alegre diante de Deus. Alguns pensam em Jesus sisudo. O profeta, em Isaías 53, diz que depois de tudo o que ele sofresse, ele iria ver para o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma se alegrará, se fartará, dará um júbilo de gratidão, vitória e alegria diante do Senhor. Eu fico imaginando que Isaías devia estar apontando para o dia que Jesus chegou finalmente assunto aos céus, e o Pai, o Filho e o Espírito se abraçam e celebram a obra consumada. A obra consumada na eternidade passada, aqueles que eles amaram de antemão, que elegeram de antemão, e que o Filho decidiu vir, morrer por cada um deles, veio, morreu, e agora a obra é aplicada na nossa vida, e eu e você, apesar de não vivermos numa monarquia, temos um rei sobre a nossa cabeça. Esse salmo aponta para esse rei. Esse salmo é o estender para uma oração de esperança que hoje muitas vezes cantamos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O salmista, quando está falando isso no versículo 3, ele está dizendo: Senhor, seja exaltado, vem, Jesus. É claro que aqui era o Messias, vem o Messias, vem ungido. Nós ansiamos por você, nós desejamos você. Jesus é que nos dá a bênção de grande bondade, que o salmista fala do versículo 3. Jesus que graciosamente nos salvou. Ele foi coroado em glória. E mais do que isso, meus irmãos, em Jesus podemos estar diante de Deus em todo o tempo. Você se lembra? Os últimos momentos com seus discípulos, naquele cenáculo, antes de sair para o Getsêmani, Jesus olha para eles e diz assim: eu vou estar com vocês todos os dias. Ele promete isso, que Davi não conseguia estar com o seu povo todo dia. Mas o nosso rei está todos os dias conosco. Nós temos essa convicção e essa certeza. Então, meus amigos, para onde isso nos leva e como aplicar isso na nossa vida nessa semana? Como que isso pode nos influenciar nessa semana? E eu pensei em 4 aplicações. A primeira delas, eu espero que esse salmo te convide a olhar para o seu passado e reconhecer Deus nele. Te convide a ter um tempo de reflexão e pedir ao Espírito Santo de Deus que te conduza através da sua história, vendo como Ele te guardou. Talvez tenha eventos que você sequer se lembre. Eventos onde você sequer imaginava que era o Senhor. Mas Ele estava lá. Ele te guardou. Ele abriu portas. Mas Ele também fechou. Talvez durante essa semana você vai parar um tempo para louvar ao Senhor por todas as portas que Ele fechou para a sua vida. Por todos os nãos que Ele deu para você. Pela bênção de você estar exatamente onde você está. Do jeito que você está. Como você está. Vendo que o Senhor tem cuidado de você. Veja, isso aqui não é um convite a um vitimismo, a um fatalismo, ou a um, se era para ser assim, será? Não, o que eu estou te dizendo é para você ver que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem conduzido você. E talvez, quando você começar a olhar para isso, você vai identificar padrões comuns de tempos aonde você se pegou lutando contra Deus e não sabia que era contra Deus. Lembra da história que eu contei do C.S. Lewis? Do cavalo e do menino? Porque às vezes a gente, olhando para trás hoje, a gente vai perceber que tinha momentos que a gente estava repreendendo na nossa vida o anjo do Senhor. Que a gente estava lá dizendo: está amarrado em nome de Jesus. Jesus falou: não vai dar para amarrar isso aqui. Porque esse aqui sou eu. Colocando a mão no seu peito e baixando a sua bola, porque você é um cara orgulhoso.
E você está aqui lutando comigo, esperneando. Talvez olhar para trás vai te ajudar a ver comportamentos agora, que você está aí se debatendo, que você está aí se repetindo. Aí depois você vai falar, pastor, ora por mim que eu estou com a maldição espiritual. Não, você é burro mesmo, meu irmão. Não é maldição espiritual, não. É que você é teimoso. Você não quer mudar, o Senhor já deu tudo o que você tem que fazer, e você continua insistindo do mesmo jeito, da mesma coisa, da mesma maneira, da mesma forma. Olhar para trás vai ajudar a gente a pensar nisso. Vai ajudar a gente a olhar para isso. Vai ajudar a gente a ver que Deus tem nos conduzido com graça. Talvez olhar para trás vai ajudar você a reconciliar com elementos e eventos do seu passado. Quando você vai, finalmente, liberar perdão para coisas, para pessoas e para você mesmo. Para coisas não, né? Para pessoas e para você mesmo. Então, olhe para trás e reconheça Deus na sua história. Peça ao Espírito que te ajude nesse processo. Mas também, olhe para frente. Olhe para o futuro. Olhe para os seus planos. Talvez você é um daqueles que faz planos para os próximos anos. Talvez você aprendeu a ter essa ideia de fazer planos para o próximo 3, 5, 7, 10. E talvez isso tire mais da sua paz do que você gostaria. Olhe para o futuro. Olhe para o que está diante de você. Se faça essa pergunta, eu tenho sido feliz, alegre com o que o futuro me planeja? Faça-se a pergunta, e se tudo o que eu planejei der errado? Eu continuo confiando que o Senhor vai me suster? Porque talvez você vá ficar difícil repetir a oração do Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Talvez, ao olhar para o futuro, você perceba que você confia mais em carro e em cavalo. E que se eles faltarem, talvez a sua alegria e paz vá embora. Olhar para frente, descansar no Senhor para o futuro. Quando tudo parecer nublado, meu irmão, quando tudo parecer sem cor, quando tudo diante de você parecer que não tem muito o que fazer, lembre-se que Deus já fez, que Deus fará e que tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Lembre-se que Ele te garantiu que vai te entregar são e salvo na mão do seu Salvador. Diga à sua alma, no dia que a ansiedade chegar e que o futuro for amedrontador, eu confio no Senhor. Eu não confio em você. Você não é confiável, alma. Você não é confiável, sentimento. Você ainda é manchada pelo pecado. Eu escolho confiar no meu Senhor, no que Ele diz para mim, sobre Ele e não sobre mim. Eu não confio no que Ele vai fazer em mim, ou o que eu posso fazer junto com Ele. Eu confio no caráter dEle, em quem Ele disse que Ele é. Em quem Ele disse que é. Olhe para cima e encontre a real esperança e o desejo de estar na presença do Senhor. Talvez o salmista nos convida para esse movimento, a nos lembrar que durante a correria dos nossos dias, para resolver o nosso futuro e não ser como éramos no passado, precisamos de tempo para olhar para cima. Talvez na correria dos nossos dias, o Senhor vai te mostrar que você só olha para cima no domingo. Uma vez, porque vim duas na igreja é para pastor e pessoal que está escalado. Talvez seja isso. Olhar para cima, olhar mais para cima. Talvez seja um chamado desse salmo a um processo de valorizar a presença de Deus, de ansiar pela presença de Deus, de ter desejo de estar com o seu Senhor. Irmãos, isso é contracultural, isso é contra a nossa natureza. Nós não somos ensinados assim. Nós somos ensinados a gastar tempo, a fazer as nossas coisas, a correr atrás, porque tempo é dinheiro. Nós precisamos ter tempo para a solitude, nós precisamos ter tempo para alguns cafés demorados com irmãos que nos aproximam do Senhor, nós precisamos ter tempo de orar em nossa casa, sozinho, no nosso quarto, mas nós precisamos ter tempo de orar com a nossa comunidade. Nós estamos vivendo um momento onde a gente
celebra a agenda ocupada. A gente acha bonito falar, não consegui te responder, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Sabe que quando eu ouço isso, eu falo, não, você não conseguiu me responder, porque eu não era prioridade para você. Porque dentro do que você tinha para fazer nessa semana, o que te foi prioridade, você não deixou de fazer. Nós celebramos a agenda cheia, meus irmãos. E nós falamos isso para o Senhor. Ah, Senhor, eu orei menos essa semana. Eu não orei essa semana, porque eu estava corrido, Senhor. Afinal de contas, o Senhor me deu tantas bênçãos, né? Então eu tenho que manter as bênçãos para a gente continuar no processo. Tudo bem, a gente pode orar para Deus tirar um pouco de serviço de você. A gente pode orar para Deus te dar menos ocupações, se esse é o problema. Claro que não é. Mas o convite do Salmo é que a gente gaste tempo e encontre esperança, sentido em estar diante do Senhor. E a quarta aplicação e última, enquanto os irmãos se posicionam, esse Salmo também nos convida a olhar para dentro. A olhar para dentro com um olhar de rendição, com um olhar de entrega, com um olhar de arrependimento, com um olhar de conversão. Talvez você está aqui hoje, e você tem vindo dia após dia, você é amigo do Evangelho há tanto tempo, hoje é o dia de você render o seu coração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Hoje é o dia de você deixar, de uma vez por todas, que Ele te mostre como Ele te conduziu até aqui. Que Ele te coloque diante de você um futuro que ninguém pode tirar. E eu não estou dizendo aqui de tranquilidade de vida e de tranquilidade de futuro, o futuro eterno. O futuro que você vai desfrutar com Ele por toda a eternidade, que foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus, enquanto vestiu uma coroa temporária, que depois o rei recebeu uma coroa de glória. E aí ele dividiu um pouco da honra, ele dividiu um pouco da justiça, ele nos fez justos diante dele, e ele te convida para receber isso. Talvez a sua alma ela está inquieta, porque lhe falta o encontro com o Rei que aquieta a alma, com o Rei que acalenta a alma, com o Rei que descansa a alma. É também um convite para a conversão daqueles que já são convertidos, daqueles que já o conhecem, mas que em algum momento se esqueceram de quem Ele é, se esqueceram de como Ele faz, se esqueceram de como é bom estar na presença dEle, se esqueceram da graça que Ele tem estendido e recolhido e nos trazido. Talvez seja o momento da conversão de dizer: Senhor, é na Tua força, não mais na minha. Senhor, na Tua força eu me alegro. E eu não preciso de mais nada, Senhor. Eu não preciso de circunstância, eu não preciso de momento. Eu posso encontrar abrigo no Senhor. Nós vamos cantar agora uma canção e eu quero te convidar a meditar nesse salmo que você vai ouvir e orar esse salmo que você vai ouvir cantado aqui. O Senhor nos convida, no final dessa palavra, o Rei nos convida a encontrar abrigo, a desfrutar de abrigo, a desfrutar da presença do Senhor e nos alegrar com tudo que Ele tem para cada um de nós. Feche os teus olhos, fique de pé e tenha o seu tempo de devoção ao Senhor agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha
atingir, pois eu descanso em ti. Me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, nem nada, nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio és, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Eu me escondo em ti. Senhor, nós declaramos e oramos esse salmo, Senhor. Declaramos e oramos pela fé, ainda que relutante, Senhor, em olhar para trás e ver tudo reconciliado com o Senhor. Nós ainda olhamos e pela fé vemos que o Senhor estava lá, que o Senhor nos conduziu. Nós olhamos e vemos que o Senhor nos deu muito mais do que pedimos, Senhor. A gente só pedia vida e o Senhor nos deu uma família. A gente só pedia mais um dia e o Senhor nos deu uma comunidade, Senhor. A gente só pedia, Senhor, esperança para chegar no final da semana, que o Senhor apresentou para nós uma esperança eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. E obrigado porque quando olhamos para isso, Senhor, o futuro, ele vira um anãozinho, Senhor, diante de nós, e não dá para ter medo de anão, Senhor. Porque a sombra desse Deus maravilhoso, de tudo que Ele fez, de tudo que nós sabemos do caráter dEle, Senhor, se projeta e nos dá a certeza de que o Senhor nos conduzirá, de que temos abrigo, Senhor, no dia difícil, de que a nossa alegria não vai depender de circunstância. Nós temos refúgio, temos fortaleza, temos um Deus em quem nós podemos confiar, ainda que a nossa alma naquele momento, Senhor, se fique trêmula, Senhor, ainda não entenda tudo, nós podemos dizer para ela: você tem um Deus que você pode confiar. Você não é confiável, mas você tem um Deus que você pode confiar. Obrigado, Senhor, porque a gente olha para o alto
e encontra o nosso Senhor, assentado à destra de Deus Pai, vestido de honra e majestade, imerso em glória, Senhor, vitorioso sobre tudo e todos, Senhor. Senhor, olhamos para o alto e vemos que o Senhor pisou a cabeça da serpente, Senhor, e que Ele não tem nada que possa mais nos fazer mal ou dano. Olhamos e desejamos o dia que nos encontraremos. Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Senhor, o nosso coração precisa desse choque de eternidade, desse choque, Senhor, de graça eterna que vem até nós. Precisamos, Senhor, visitar essa certeza do céu, para nos lembrar que não é tudo que tem na terra que importa, Senhor. Não é tudo que está à nossa frente, não é todo fracasso, Senhor, que é para sempre. Todos os nossos fracassos, lutas e derrotas são por enquanto, porque um dia nos encontraremos com o Senhor, celebraremos, cantaremos diante do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por isso. Que a gente junte ao coro do Rei que se alegra e que exulta, e que diante de tudo que nos foi falado nessa noite, tudo que foi cantado nessa noite, nós fomos convidados pela palavra a nos lembrar que tem alguém que tem um poder extraordinário sobre o pecado, que é Jesus. Nós cantamos as qualidades de Jesus, nós cantamos, Senhor, o caráter de Deus, a bondade, a fidelidade do Senhor. Nós declaramos e ouvimos a palavra do Senhor que nos garantiu quem o Senhor é e que nos coloca diante de uma verdade de um Deus verdadeiro, que nos convida a uma ação e vida. Senhor, e agora a gente vai voltar para casa, e a minha oração é que isso se torne real no nosso coração, que isso se torne vida no nosso coração. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, para te dar honra e louvor. E quando a gente olha, Senhor, para esse dia que vamos estar diante do Senhor, junto com gente de todos os povos da terra, o nosso coração se aquece. A nossa esperança, Senhor, ganha um reforço para a semana. Porque, Senhor, se isso não nos der esperança, nada mais vai nos dar, Senhor. Coloca o nosso coração na perspectiva correta. Coloca, Senhor, os nossos olhos no Senhor em toda a nossa história. Coloca os nossos olhos no Deus que vai conduzir o nosso futuro. Mas principalmente coloca os nossos olhos para cima, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, meu irmão? Nós estamos chegando ao final do nosso culto e hoje a gente tem uma oportunidade, um momento muito especial. Hoje é dia da gente conhecer e apresentar a igreja e nos comprometer com a nossa pequena Helena. Vem para cá, papai da Helena, mamãe da Helena, venham aqui para frente. Obrigado. O papai da Helena. Essa é a Helena. Fala oi, Helena. Fala oi, gente. Essa é a nossa querida Helena, filha da Lili e do Henrique. E hoje a gente vai apresentá-los ao Senhor. Vamos vir mais para cá, isso. Quem que vocês vão convidar para estar aqui? Os avós, os dindos. Não é mais fácil a gente sentar e... A tia. Vamos, gente, vamos. Avós, vamos. Avós, dindos. Para cá. Irmãos, nós temos esse privilégio de, como igreja, quando recebemos... Aqui, vem aqui. Isso. Quando temos uma criança, quando temos diante de nós a alegria de ter uma criança. Tudo bem, você quer me ver, né? Eu sei. É muito tempo na televisão, né? Reconhece a voz. Mas uma hora você vai ver que eu sou mais lindo do que eu pareço pela voz. Como igreja, isso aqui é um privilégio que temos. Isso que nós estamos fazendo aqui não é um ato mágico. Isso aqui não vai blindar a pequena Helena. Pelo contrário,
Isso aqui é uma declaração mútua, onde os pais da Helena se comprometem diante da comunidade de fé, da comunidade que lhes viu crescer nesse caso, literalmente, né? Criancinhas aqui, filhos da igreja. Eles se comprometem a caminhar de tal maneira que, a partir da vida delas, a Helena vai conhecer a Jesus. Henrique, você sabe que o primeiro modelo de um homem de Deus que a sua filha vai ter é você. O primeiro modelo, Lili, de uma mulher de Deus que a sua filha vai ter é você. Não é a avó, não é o vô, não é o Dindo, não é a Dinda, não é o pastor. São vocês, é dentro de casa. Então, vir à frente é dizer para toda a comunidade que vocês se comprometem com isso. De ensinar, de inculcar no coração da Helena e de apresentar Jesus para a Helena de tal maneira que quando ela olhar para ele, quando ela tiver entendimento de quem ele é, ela possa dizer: eu já conheço ele porque meu pai parece com ele, minha mãe parece com ele, os tios da igreja parecem com ele. Esse compromisso é mútuo. Essa igreja também se compromete com a Helena. Aí sim, os dindos, os avós, os avós, os colos, muitos que poderão segurar a Helena por aqui, se comprometem em ser homens de Deus e mulheres de Deus honrados, que vão zelar pela vida da Helena. Essa igreja se compromete em zelar, em ter ensino para que em todas as fases da vida da Helena, ela seja apresentada ao Deus verdadeiro. O dia que ela estiver indo para o Joade, é o Célio, com barba branca, meio encurvado, que vai estar lá para recebê-la. Entende, meus irmãos? É um compromisso mútuo. Por isso que quando alguém me pergunta e diz assim: pastor, o senhor apresenta meu filho ou meu neto, porque eu queria apresentar ele na igreja, mas o irmão tem alguma igreja? Não, não tenho. Então não tem sentido. Porque o sentido é esse comprometimento mútuo. Porque eu não posso me comprometer em criar um ambiente para um filho que o pai não se compromete em trazê-lo à igreja. Então, Henrique e Lili, vocês se comprometem a caminhar com essa menina e trazê-la para os pés do Senhor? Toda a EBD, domingo de manhã, com chuva ou com sol? Amém. Igual a avó fazia, né? Vô e vó, vocês se comprometem a estarem na casa do Senhor para que os seus netos te vejam aqui? Não ouvi, esse amém está meio assim. Vai pegar para o lado de vocês também. Porque, como parte da igreja, respondendo pelo corpo de pastores dessa igreja, pela equipe de liderança dessa igreja, nós nos comprometemos a ter um compromisso com Jesus dessa maneira, de que os nossos pequenos não vão encontrar aqui um depósito de gente e um papelzinho para ele rabiscar. Eles vão ser ensinados no Senhor. Então, se você também se compromete em ser alguém que vai ser modelo e exemplo para a pequena Helena, você fica de pé, estenda suas mãos para cá, e eu vou dar o privilégio ao Dindo de fazer essa oração e apresentar a nossa querida. Você pode estender suas mãos? Graças te damos, Deus Todo-Poderoso, porque desde a tua eternidade o Senhor escolheu Helena para trazer a ti. E ao longo do tempo o Senhor colocou Helena no ventre de Lili, e ali ela cresceu. Um sonho se tornou realidade. Helena veio à existência, e pela graça do Senhor hoje ela alegra muitos. Muito obrigado porque ela tornou Lili mãe, porque ela tornou Henrique pai. Muito obrigado, Jesus, porque hoje ela é o complemento e a concretização deste casamento feito debaixo da tua graça. E o nosso pedido é que Helena cresça em sabedoria, em graça, em estatura, para a glória do teu nome. Nosso pedido é que cada dia ela te conheça mais, e ao te conhecer mais, ela te ame mais. Que ela seja apresentada por Henrique, por Lili, todos os dias ao Senhor. E que ela apresente o Senhor, que eles apresentem o Senhor a Helena todos os dias da sua vida, Senhor. Que no nome de Jesus haja alegria neste lar, haja harmonia, haja paz, haja direção e haja presença do Senhor. Pedimos sabedoria para Henrique, para Lili, para os avós, para os tios. Pedimos a graça do Senhor a cada um. E pedimos a bênção do Senhor sobre a família, muito especial sobre o crescimento de Helena. Que ela cresça com saúde para a tua glória, com sabedoria para a tua glória. Que ela tenha prazer e que o seu deleite seja no Senhor. É assim clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ela tem o
Primeiro diploma da vida dela. Primeiro certificado. Pronto. Passamos para o nosso nome. Amém? Deus abençoe vocês. Fotinha? Não dá para fazer eu ficar bonito, mas faz só pelo menos aparecer. Você pode se assentar, nós já estamos chegando no final, vamos lá. Você viu que estrategicamente posicionaram a gente um em cada ponta, né, Cassandra? Por causa do problema, não, e iluminação também. Amém, meus irmãos? Alguns avisos importantes para você. O primeiro deles é que você que tem caminhado na nossa comunidade, tem andado conosco, tem conhecido a Jesus, tem se achegado, nós estamos abrindo as inscrições da nossa classe de batismo. Cadê o nosso folderzinho ali? A classe de batismo, nós vamos começar a recolher as inscrições daqueles que querem se batizar. A Márcia, cadê a Márcia? Não, desculpa, a Morgana. Você é outra coisa. A Morgana está ali no fundo, faz assim, Morgana. Ela, se você quer se batizar, se você tem intenção de conhecer, de saber um pouquinho mais do que é a classe de batismo, conversa com a Morgana. E ela vai pegar o teu nome, o teu contato, e a gente vai entrar em contato durante a semana e vamos montar essa turma de batismo para a gente dar sequência no que vem pela frente, tá bom? Então todos aqui que ainda não são batizados, a partir de 12 anos de idade, você pode ir se inscrever nessa classe de batismo. Papai e mamãe, se você tem adolescentes em casa, procurem a Morgana, porque ainda há uma coisa que a gente não tem, que é adivinhar quem é que vai querer batizar o filho, né? Às vezes parece óbvio para você, mas eu não consigo lembrar, o pastor Cassandra às vezes não consegue lembrar, tá bom? Então fala com a Morgana lá que ela vai anotar para a gente. Segundo aviso é um aviso prático. Você vai pegar seu celular, agora pode, vai pegar a sua agenda e vai anotar essa data aí, ó. E não venha dizer que está longe, porque nós estamos a 1 mês dessa data. É o nosso aniversário, é o aniversário da nossa comunidade. Nossa comunidade celebra 49 anos, né? E a gente vai celebrar nos dias 12 a 14 de julho. Então já anota isso, já não marca compromisso, já esteja disponível para estar junto, para a gente fazer uma festa e celebrar ao nome do Senhor nesses dias. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que tem mais um aviso, que são as atividades da semana. Nós temos os cultos na quarta à noite, terça de oração, quinta de oração com as mulheres, sábado com os jovens e nos domingos, escola bíblica e o culto da família. Venha, traga alguém, traga um visitante e se você tem sido abençoado, traga mais gente também para ser abençoada e com a comunhão, com a palavra e com o estar juntos. Amém? E nós queremos também dar um alô para aqueles que estão chegando, né? Uma boas-vindas especiais para aqueles que vieram hoje. O Wesley, cadê? Quem é o Wesley? Veio com o Léo, é isso? Seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você está com a gente. Deus te abençoe. E Lucy veio com a Patrícia, é isso? Bem-vinda, Lucy, que Deus te abençoe. Venha sempre, vai ser sempre bom ter você conosco. Se você vem pela segunda, pela terceira vez, Deus te abençoe. Se você veio e saiu, ligou no final do culto o modo ninja, sabe no modo ninja, aquele que joga uma fumaça e desaparece, não faz assim não, a gente quer ir te dar um abraço, quer conversar com você, quer conhecer um pouquinho mais você. Hoje não tem café por causa da chuva, mas você pode gastar um tempinho ali, celebrando, conversando com alguém, convidando alguém para o café na sua casa essa semana. E tem o tempero. Agora é a Márcia. A Márcia é a irmã da cozinha, né? Não. A Márcia está com o tempero missionário lá. Então, se você quiser, vai ser lá fora? Vocês vão estar lá fora? Lá fora tem uma mesa, você pode pegar o tempero, levar para casa. É muito bom esse tempero. Se você estiver comendo abóbora, ele vai parecer que é picanha. Você vai adorar. Fica tranquilo com relação a isso. Pode ficar em pé, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua boa mão nos conduz. E terminamos exaltando em alegria, em esperança de ver a pequena Helena chegando, Senhor. E o Senhor renovando a promessa de que o Seu reino não terá fim, que a Sua igreja, Senhor, não terá fim. O Senhor vai continuar fazendo, Senhor. Obrigado por isso.
Obrigado, Senhor, porque isso anima o nosso coração, alegra a nossa semana, nos dá esperança. Que nessa semana, ao sair daqui, a gente seja bênção na vida de todos em quem encontrarmos. Porque agora o Senhor nos envia para que aquilo que ouvimos gere frutos. E esses frutos transbordem em todos aqueles que aqui não estavam para ouvir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto e que o Senhor nos dê paz essa semana. Nós oramos agradecidos, exaltando o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, vá e tenha uma semana abençoada.